Boa tarde, todo mundo. Muito bem-vindos aqui. Um grande prazer estar com vocês nessa tarde aqui para falar sobre um tema que está crescendo no Brasil, a combinação da energia fotovoltaica com geradores, com baterias. A gente está avançando em níveis, né? O on-grid, todo mundo já conhece, o on-grid é bem simples de dimensionar, de instalar, e quando a gente fala de baterias, de geradores, a gente entra numa complexidade um tanto maior, tanto no dimensionamento quanto na instalação, e é um tema bastante urgente, né? Tem inversão de fluxo, tem mercado livre, tem regiões que não têm rede elétrica suficiente ou não tem nenhuma, então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui. Então, tema hoje, como combinar fotovoltaica com geradores e baterias. E quem está aqui junto, que vai falar um pouco depois, é o Rodrigo Carvalho, da DEF. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Hans. Um pouco sobre a Solarize, quem não nos conhece ainda. Somos pioneiros, sempre fomos pioneiros. Montamos o primeiro sistema on-grid do Rio de Janeiro em 2013, que deu muita mídia, deu o Jornal Nacional, fantástico, é de casa. É, Cidade de Soluções, né? O André Trigueiro subiu aqui no telhado. E nós trouxemos também o software PVSol para o Brasil em 2016, fizemos a tradução, levamos muitas demandas brasileiras para a Alemanha, para eles programarem, e o software virou líder, né? A Greener que atestou isso na pesquisa de mercado por 2 anos seguidos, 2023, 2024. Esse ano ainda não fizeram essa pesquisa, então a gente está muito feliz porque é uma ferramenta que aparentemente, né, pelo que vocês dizem que vocês usam, ajuda muito na implementação de projetos fotovoltaicos. E a gente vai ver isso daqui a pouco, né? Vários dessa sala aqui usam PVSol, eu já sei disso. A gente atua com independência, a gente tem sempre parcerias com outras empresas, com empresas industriais, mas a gente nunca vai dizer esse produto é o melhor que existe, porque tudo tem vantagem e desvantagem, e o que a gente ensina é você poder tomar essa decisão a cada momento. Temos uma forte atuação social, muitos projetos em comunidades para democratizar a energia solar e a gente continua nessa linha fortemente. É super importante a gente levar essa energia para quem tem dificuldade de pagar a conta de luz ou que tem, né, um fornecimento inseguro. E com tudo isso a gente ganhou um autorreconhecimento, viramos referência e a gente entrega para vocês conhecimento. Hoje e nos nossos cursos, e nos cursos, os cursos que a gente oferece atualmente são esses aqui. Tem dois que são mais para iniciante, instalador e projetos de sistemas conectados à rede. Mas a gente recebe também empresas, integradoras que querem atualizar seu conhecimento ou querem padronizar a sua equipe. Então, instalador, né? Muita gente trabalha com quem nunca fez um curso e aí ajuda muito ter uma qualidade melhor, né? Um procedimento mais correto, mais alinhado, porque economiza tempo, economiza dinheiro. E o curso de projetos é a mesma coisa, né? Ter um conhecimento bem encaixado, bem organizado, facilita demais as propostas. Bom, o curso de sistemas híbridos está super conectado com o tema de hoje. A próxima turma vai ser a semana que vem, segunda, terça, quarta, e abrange todos esses temas que têm a ver com híbridos. Eu escrevi aqui 10 modalidades. No final do webinar, vou detalhar um pouquinho mais sobre esse curso. São mais do que 10 modalidades agora. E nós temos os cursos em volta do software PVSol, somos os parceiros oficiais. Esses cursos são todos em videoaula, curso completo, curso de modelagem de projetos com drones, e tem novos minicursos para quem já conhece PVSol, para se atualizar. Um é sobre Google Solar, uma tecnologia muito legal para centros metropolitanos, porque importa informações 3D do Google
que daria muito trabalho você levantar. E o curso que tem a ver com o tema hoje, Híbridos e Zero Grid, onde nós ensinamos como fazer a simulação dentro do PV Sol. Vamos lá. A gente vai falar hoje sobre combinação de fontes de energia. Eu vou dar uma breve introdução antes de passar a bola para o Rodrigo. Nesse slide eu mostro várias fontes, uma grande gama, né? À direita, a rede da concessionária. O que já existe há muito tempo é a combinação com gerador a diesel, não? Ou como fonte de backup, caso a rede caia, ou então para reduzir o custo no horário de ponta, né? Muitas empresas do grupo A estavam usando isso agora vai caindo junto com o Mercado Livre. Tem PCH, né? Fonte hidráulica, hídrica, tem inversores eólicos, pouco utilizados no Brasil por causa da legislação, e tem a energia solar, que todos vocês já conhecem, que agora está ganhando baterias. Todas essas fontes têm características diferentes e a gente precisa, nessa combinação, um controlador que gerencia essas fontes. Isso vai ser o tema do Rodrigo. Eu preciso monitorar o que entra, sai da rede da concessionária e juntar com as outras fontes. Por que que a gente junta diferentes fontes? Essa combinação é feita quando a rede elétrica é inexistente, né? Regiões remotas, Amazônia, por exemplo, é insuficiente, isso acontece tanto no interior, né? Agronegócio precisa disso, é, ou quando ela é insegura, né? Eu não posso confiar na rede elétrica. O gerador a diesel já está muito tempo no papel de backup ou de fonte complementar. É uma fonte segura, mas é uma fonte cara, né? O combustível é caro, a manutenção é cara, então é uma coisa que a gente não quer utilizar no dia a dia. O PCH, a fonte hídrica, é barata, mas é insegura no sentido de que, né, pode ter estiagem, tem épocas de chuva, épocas de seca. A fonte eólica também é barata quando comparado com o gerador a diesel, mas é oscilante, como também a fonte solar. É oscilante, então não posso garantir uma certa potência. Como que as baterias entram nessa cadeia? Elas aumentam a segurança em relação à energia solar e reduzem o valor, o custo em relação ao gerador a diesel. Então, as baterias fazem uma intermediação entre a fonte mais barata, que hoje em dia é a energia solar, e a fonte mais segura, que é o gerador a diesel. Então, aqui fazem uma intermediação, um meio termo de segurança e de custo. Então, esse é o panorama que a gente tem. As fontes eólicas e hídricas são pouco utilizadas, mas tem casos onde isso é muito bem aplicável. E, bem, quais são os mercados? Eu já falei sobre isso agora. Nós temos locais remotos sem rede elétrica. Nesse caso, a gente fala de micro-rede, por exemplo, para aldeias que ficam no meio da Amazônia. Então, micro-redes em off-grid, fora da rede. Temos regiões remotas com rede insuficiente, por exemplo, na agroindústria. O Rodrigo vai trazer um case brasileiro sobre um caso desses aqui. Mas temos também áreas com rede insuficiente. E me lembro da época das Olimpíadas, né, que houve muita construção na Barra, da Tijuca, aqui no Rio, ou em Jacarepaguá, e a rede da Light simplesmente não tinha dimensionamento suficiente para suportar todas essas construções. Então, a Light não conseguiu atender a demanda em tempo. E nesse caso, a gente fala potencialmente em qualquer lugar do Brasil, né? Agora vai ter uma grande mudança no centro de São Paulo, né? A prefeitura quer construir novos prédios lá no centro. Será que a Enel vai conseguir atender?
Então, essa combinação que a gente falou, ela consegue viabilizar negócios de forma rápida e planejável, né? A empresa, ela pode calcular uma solução dessas e, a partir disso, por conta própria, decidir se vale a pena ou se não vale a pena embarcar nisso. Ela não precisa esperar a concessionária, né? Se a concessionária diz, daqui a 2 anos a gente vai ter rede. A empresa pode dizer, tá bom, daqui a 2 anos é fora do meu horizonte atual, o que que a gente pode fazer agora? E essa rede é rápida de ser instalada. Então, isso é um grande lance, é essa agilidade agora e daqui a 2 anos, se a rede vier, beleza, a gente repensa o nosso arranjo. E com isso, vou passar a palavra para o Rodrigo, que vai entrar na técnica dessa É, combinação. Rodrigo, muito show de bem-vindo. bola. Obrigado, Hans. Valeu, cara. Vou compartilhar minha tela aqui rapidinho já para deixar ela compartilhada. Tá aparecendo já aí para vocês? Sim, tá perfeito. Legal. Show de bola. Muito bem introduzido, Hans, pelo que você comentou, né, sobre a integração de todas essas fontes de energia. Tá? E onde a DEIF entra justamente naquele controladorzinho, né, que faz a integração entre todas essas fontes de energia e de cada fonte de energia. É isso que a DEIF faz também, né? A gente tem um portfólio bem grande que eu vou falar um pouquinho para vocês, mas hoje a ideia, né, até agradecendo mais uma vez, né, o seu convite está aqui, né? Hoje tem mais pessoas, né? Então acredito que cada vez mais pessoas vão estar interessadas nesse tema, que é bom, né? Isso é importante, ter esses integradores mais capacitados, né, para se consolidar cada vez mais no mercado. Então, isso é muito importante. A gente vê que é um mercado muito crescente que ainda tem bastante oportunidade. Então, a ideia hoje, pessoal, é a gente falar um pouquinho sobre essas aplicações híbridas que a gente consegue fazer com o nosso controlador. Tá, como o nosso tempo ele é um pouco curto e breve aqui, eu não vou conseguir aprofundar tanto na parte técnica, né, mas para poder mostrar para vocês as aplicações, que vocês possam entender as possibilidades que é possível fazer com os nossos controladores, tá? E que, independente do tipo de escopo de aplicações que vocês têm, a DEIF ela tem solução para entregar, falando-se, né, de gerenciamento e controle de energia, tá? Inclusive, acho que a Paula estava comentando aí, né, Paula, um pouquinho a respeito desse grande problema que é a inversão de fluxo. A gente tem solução também para grid zero, mas não vai ser o tema de hoje, né? Pode ser que em algum outro momento a gente faça um webinar para poder falar sobre zero grid especificamente. Então, hoje a ideia é a gente falar um pouquinho mais sobre as soluções de sistemas híbridos. Tá, e como o nosso tempo é breve, eu vou deixar o meu contato aqui, tá, pessoal? Quem quiser anotar o meu contato, depois quiser trocar uma ideia, discutir de algum projeto específico, fica à vontade para poder me chamar aí, tá? Eu sou o Rodrigo, sou gerente de contas aqui na DEIF do Brasil, tá? Cuido dessa parte de sistemas híbridos e outros portfólios também que a gente tem aqui na DEIF, do mercado naval, do mercado eólico e na América do Sul também, tá? Então, quem quiser anotar o meu contato, fica à vontade para poder me chamar, tá bom? Para a gente poder bater um papo aí e discutir algum projeto específico que vocês têm. Acredito que tem muitas pessoas aí que não conhecem ainda a DEIF ou nunca ouviram falar, então só contextualizar um pouquinho a respeito da DEIF para vocês conhecerem um pouco melhor sobre a DEIF. A DEIF, na verdade, é uma multinacional dinamarquesa, tá? Então a nossa sede ela fica lá na Dinamarca, tá? Que existe desde 1933. Então é uma empresa quase que centenária que já está há um bom tempo no mercado, já consolidada, né? Tem um alcance global. Hoje a DEIF ela está em mais de 12 países aí, tá? Já praticamente 100 anos, tá? E o portfólio da DEIF, né, a missão da DEIF, né, a gente é uma fabricante de controladores e a gente consegue levar soluções de controle de energia para o mercado, tá? Independente se é um mercado terrestre ou se é um mercado marítimo, tá? Então hoje a DEIF ela leva soluções basicamente para três tipos de mercado. Então o mercado naval, que é onde a DEIF nasceu, né? A DEIF nasceu no mercado de embarcações, no mercado marítimo,
construindo controladores e soluções específicas para as embarcações, né, instrumentos, amperímetro, voltímetro, todos esses tipos de instrumentos que vocês puderem imaginar, a DEIF ela fabrica e temos soluções também para controle de motores de embarcação e trouxe essa expertise para o mercado terrestre também. Então, hoje, um dos principais portfólios da DEIF é fabricar controladores para grupos geradores a diesel. Então, a gente fornece os controladores diretos para fabricantes e distribuidores de geradores a diesel, né, e já há um bom tempo já é expertise da DEIF também, né, tudo a respeito de gerenciamento de energia e controle de energia, gerenciamento de potência. Então, qualquer situação que envolva gerenciamento de potência e controle de energia, a DEIF ela tem solução no mercado para entregar para vocês, independente do tipo de escopo de solução. Como o Hans mostrou ali, né, um sistema eólico junto com PCH, junto com hidrelétrica, junto com gerador a diesel, junto com rede da concessionária, solar, sistema de baterias, a gente consegue integrar todas essas fontes e fazer o gerenciamento de todas elas e colocar todas em paralelo. É isso que a DEIF ela entrega como solução hoje no mercado. Tá? E a DEIF também tem soluções específicas aí para o mercado de wind, no mercado eólico, para controle de pitch aí de turbinas eólicas. Então, basicamente, esse é o portfólio da DEIF. Tá? Hoje a gente vai falar mais especificamente sobre o mercado de sistemas híbridos, né, que vem aumentando bastante. Apesar de estar se popularizando agora, né, o pessoal tem conhecido mais essas soluções agora, mas não é algo que é novo, tá, pessoal? Só para contextualizar para vocês, o primeiro sistema híbrido que a gente fez aqui no Brasil, ele foi lá em 2017, com os controladores da DEIF, né, que inclusive é uma cidade inteira que era atendida só com gerador a diesel, e aí foi instalado um sistema solar fotovoltaico para fazer o paralelismo e ter essa economia de diesel lá, que abastece uma cidade de 24 mil habitantes. Depois eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho desse projeto. Então, já há um bom tempo a gente vem Rodrigo, implementando. Oi, fica à vontade. te interromper, eu tenho a impressão que você está pensando que está passando o slide, mas parado na tela inicial ainda. Ou não? Deixa eu ver aqui. Passou? Tá passando? Passou. Agora foi. Agora Passou. passou. Beleza. Ah, tranquilo. Ó, acho que é porque o slide é parecido com o do primeiro, do primeiro Tá lá, bom. mas obrigado. Tá? E é, a gente já faz há um bom tempo, tá, esse tipo de sistema, apesar de estar se popularizando agora, a gente já faz há um bom tempo esse tipo de projetos, sistemas híbridos, então, assim, não é algo novo, apesar de poucas empresas ainda conhecerem, está, né, se aventurando nesse mercado. Então, tem um mercado, né, muito grande aí ainda para ser explorado com bastante oportunidade. E quando a gente fala de sistemas híbridos, tá, aqui na DEIF, a gente consegue separar basicamente em dois tipos de escopos, de duas soluções. Um para um sistema um pouco mais simples, que envolve gerador a diesel com sistema solar e a rede da concessionária, e um sistema que vai envolver uma planta um pouco mais complexa, que vão ser vários geradores a diesel, com várias outras fontes de energia, um sistema de armazenamento, por exemplo, né, com um sistema solar, com um sistema eólico. Né, então a gente tem vários tipos de soluções dependendo do tipo de aplicação que o cliente de vocês ele precisa aplicar. Tá, mas falando de um sistema um pouco mais simples, que vai envolver gerador a diesel com um sistema solar fotovoltaico, e eu vou dar um exemplo que vocês vão conseguir, né, imaginar na hora que várias situações que são parecidas, que se encaixa nesse tipo de aplicação, que é, por exemplo, um hospital, tá, onde todo hospital ele vai ter um, dois geradores a diesel, né, de backup, e normalmente o hospital ele já tem um sistema solar fotovoltaico, talvez até muitos de vocês já tenham um sistema muito parecido instalado dessa forma, e até ontem a gente entende que 99% dos integradores do mercado, né, não sabiam dessa possibilidade de fazer funcionar o gerador a diesel junto com o sistema solar fotovoltaico. Então, como que 99% desses sistemas solares, eles eram instalados quando, né, vocês encontravam lá um cliente que ele tinha um gerador a diesel, né? Normalmente instalava o sistema fotovoltaico antes do QTA, né, que ele tem uma proteção de antilhamento, e aí quando falta energia na rede da concessionária, o sistema solar ele vai desligar, o cliente ele vai acionar o gerador a diesel e ele é atendido 100% só pelo gerador a diesel. Como o nosso controlador, se for para uma planta, por exemplo,
até 2 geradores a diesel e uma planta solar até 16 inversores, independente da potência, desde que esses inversores eles sejam o mesmo protocolo de comunicação, a gente consegue integrar e fazer o paralelismo do gerador a diesel com o sistema solar fotovoltaico com apenas esse controlador aqui, ó, que é o AGC 150 híbrido. Então, instalando um controlador externo. Então, nesse caso, nem precisaria mexer em nada do que já está pronto nos geradores a diesel, né? Só para contextualizar vocês, todo gerador a diesel ele já vem com o controlador, né, para fazer o sincronismo, para fazer o start, stop, o modo de operação do gerador a diesel, e não necessariamente vai ser um controlador da DEIF. Então, nesse caso, a gente instala um controlador externo e faz com que, no momento de falha de energia na rede, ao invés do sistema solar ele desligar, a gente faz com que o sistema solar enxergue o gerador a diesel como se fosse uma fonte de rede da concessionária, uma fonte de tensão e frequência, e a gente consegue manter funcionando o sistema solar fotovoltaico junto com o gerador a diesel e garantir que essa energia do sistema solar ela não vai injetar no gerador a diesel, né? E dessa forma o cliente ele consegue ter uma economia do diesel ali no momento de falha de energia na rede, por exemplo. Tá? Então, eu imagino que vocês tenham muitos sistemas que foram instalados dessa forma, mas não está aproveitando, né, o sistema solar fotovoltaico numa possível falha de energia na rede. Mas é possível a gente fazer, e se forem até 2 geradores a diesel, né, uma aplicação até simples de ser feita, porque a gente não precisa mexer em nada do que está pronto lá no gerador a diesel. Tá? Inclusive, é possível fazer essa aplicação também, mesmo que o cliente seja uma planta 100% isolada. Por exemplo, um produtor rural. Vamos supor que vocês atendem, vai fazer uma visita para um produtor rural que é um silo. Por exemplo, ele não tem infraestrutura da rede da concessionária, um sistema isolado, igual o Hans comentou, né, que no Brasil é muito comum, ainda tem várias regiões que ainda não é atendido com rede, infraestrutura elétrica, né, da distribuidora de energia. E aí ele atende a 100% da planta dele só com gerador a diesel, tem um consumo absurdo de diesel na sua planta. Vocês podem fazer a instalação do sistema fotovoltaico, né, com esse gerador a diesel, mesmo que seja com inversores on-grid, convencional, e a gente consegue fazer o paralelismo permanente do gerador a diesel junto com o sistema solar. Se for uma planta até 2 geradores a diesel, a gente consegue fazer com apenas um controlador. Tá? E aí o cliente tem uma economia absurda, né? A gente tem um caso, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, que é um produtor rural também, que ele tinha um gerador a diesel de 500 kVA atendendo a planta dele, é um silo também, né, e o pessoal instalou um sistema solar fotovoltaico para fazer o paralelismo com o diesel e ter essa economia de diesel. O cliente está economizando algo em torno de 58 mil, 60 mil reais de diesel por mês, né, que é uma economia muito grande. Então, quando a gente fala de economia de diesel e a gente entende que até ontem a maioria dos integradores não via o cliente que ele trabalha com o diesel como um cliente potencial, né, agora vocês podem oferecer, né, esse tipo de sistema e incrementar no portfólio de vocês, porque é possível fazer esse paralelismo com uma solução até bem simples de ser aplicada. Tá? Então, se for para uma planta até 2 geradores a diesel, a gente consegue fazer com apenas um controlador aqui esse paralelismo entre solar fotovoltaico e os geradores a diesel, se for até 2 geradores a diesel. Tá bom? E aí, o que a gente orienta aqui os nossos parceiros, clientes aqui, os integradores, para fazerem? Se for um projeto novo, onde o cliente ele ainda vai comprar o gerador a diesel, né, ele ainda não tem o gerador a diesel, ou ele vai comprar novos geradores a diesel, como a DEIF ela já fornece os controladores para os fabricantes, vocês podem orientar o cliente de vocês para poderem solicitar que esse gerador ele já venha com o controlador da DEIF embarcado, porque aí vocês podem usar o próprio controlador que vem no gerador a diesel para fazer essa aplicação. Né? Não precisaria o cliente comprar um novo controlador para fazer esse paralelismo. O próprio controlador do gerador já seria possível da gente fazer essa aplicação do sistema híbrido. Tá? Inclusive o zero grid também, se fosse preciso fazer lá no cliente. Tá? Então, é uma forma de vocês otimizarem, né, e onerarem menos no projeto do cliente. Tá? Então, vocês podem fazer essa orientação para o cliente de vocês. Tá bom? Então, só um resumo para essa aplicação, que é um pouco mais simples, que vai envolver rede da concessionária ou não, né, vai depender do escopo de projeto que vocês estiverem atendendo.
um sistema solar fotovoltaico, até 16 inversores, independente da potência, e até 2 geradores a diesel, com um controlador externo, que é o AGC 150 híbrido, a gente consegue fazer esse paralelismo entre os 2 geradores a diesel, mais o sistema solar fotovoltaico, sem mexer em nada no que está pronto lá dos geradores a diesel. Então, uma solução um pouco mais simples de ser aplicada, tá bom? E aí, quando a gente vai para um escopo de projeto um pouco mais complexo, que às vezes vai envolver mais de 2 geradores a diesel, né? Se um cliente que ele tem 5, 6, 10, 20, 30 geradores a diesel, independente da quantidade de geradores a diesel que ele tiver, às vezes vai querer colocar um sistema de armazenamento, né? Um sistema de bateria, vai querer colocar um sistema solar fotovoltaico, vai querer colocar um sistema eólico, às vezes ele tem uma PCH que ele quer utilizar para ter uma economia de diesel, a gente tem um caso desse, né? Junto com a rede da concessionária, a gente consegue fazer o gerenciamento também, integrar todas essas fontes de energias sem problema nenhum. A única coisa que vai alterar vai ser o modelo do escopo de solução que precisa ser entregue. Nesse caso agora, a gente não consegue fazer só com um controlador. Tá? A gente precisaria agora de um controlador para cada fonte de energia. Tá? Então, se o cliente ele tem rede da concessionária, ele precisa de um controlador para fazer o monitoramento e o controle da rede da concessionária. Se o cliente ele tem um gerador a diesel ou vários geradores a diesel, um controlador para fazer o controle e o monitoramento de cada gerador a diesel. Então, agora, obrigatoriamente, a gente precisa que o controlador do gerador ele seja DAVE. Por isso que eu comentei com vocês que, caso seja um projeto novo, que vocês solicitem para esse fabricante já mandar o gerador com o controlador da DAVE. Por quê? Os controladores da DAVE, eles não comunicam com outros controladores de outros fabricantes. E aí, se o cliente ele precisa fazer um sistema híbrido com esses geradores, caso não sejam controladores da DAVE, além do cliente precisar comprar esses controladores novos, ele vai ter um serviço de retrofit, que é retirar o controlador que está instalado no gerador a diesel e colocar um controlador da DAVE para que a gente consiga fazer o controle e integrar todas as fontes, inclusive os geradores a diesel, na planta, tá bom? Então, se o cliente tiver um gerador a diesel, a gente precisa obrigatoriamente de um controlador da DAVE para cada gerador a diesel. Se o cliente ele tem um sistema de armazenamento, a gente precisa de um controlador específico para fazer o controle desse sistema de armazenamento. Se o cliente ele tem um sistema solar fotovoltaico, um controlador para fazer o controle do sistema solar fotovoltaico. Nesse caso agora aqui, vocês podem até reparar que é um outro controlador, que é o ASC 150 solar, não é o GC 150 híbrido, a gente consegue controlar até 32 inversores do mesmo protocolo de comunicação. Tá? Então tem uma faixa bem grande aí que a gente consegue atender, né, com esse sistema. E aí, como que funciona a parte de comunicação, né, do nosso controlador com os inversores? Tá bom? A gente tem uma documentação, né? Depois eu posso até pedir para o Hans fornecer, de repente, junto com o vídeo, né? Hans? A gente tem uma documentação que a gente tem todos os modelos de todos os inversores e todos os fabricantes que a gente já possui protocolo de comunicação. Então, é importante quando vocês estiverem fazendo um levantamento, né, de algum sistema desse híbrido, é importante que a gente já tenha o protocolo de comunicação com o inversor que vocês vão utilizar. E nesse documento vocês já conseguem verificar quais todos os modelos que a gente já possui protocolo de comunicação. E aí, como que é feita essa comunicação do nosso controlador com os inversores? Hoje, mais de 90% dos inversores do mercado, eles possuem protocolo de comunicação Modbus, que é o RS485. Então, vocês vão apenas levar esse cabo de comunicação Modbus para o inversor e fazer a comunicação entre os inversores, que vocês já conseguem comunicar o nosso controlador com os inversores. E caso seja uma planta, né, que vão envolver várias fontes de energia, vão ter mais de um controlador da DAVE, a comunicação entre eles é feita via CAN bus, que é um cabo shieldado. E aí vai fazendo varal entre os controladores e já comunica todos os nossos controladores. Ou pode ser feito via Ethernet também, né, via rede, TCP/IP, colocar um switch, levar, né, todos os controladores para esse switch e fazer uma rede, né, entre os nossos controladores. Então, é uma comunicação bem simples de ser feita, tá? Essa aplicação. E aí, falando especificamente de sistemas de armazenamento, tá? Quando a gente fala de sistema híbrido com sistema de banco de bateria, isso é importante ficar claro para vocês,
tá? Como que é a forma que a gente consegue implementar com esses sistemas de armazenamento hoje, tá? Então, esses sistemas comerciais e residenciais de inversores híbridos, né, que já fazem o controle com baterias, a gente não tem protocolo de comunicação com esses inversores. As topologias de sistema de armazenamento que a gente consegue comunicar e a gente consegue integrar, normalmente vai ser essa infraestrutura aqui, né, que ela é composta por quê? Normalmente um container, né, que vai ser o sistema de armazenamento, um BES, e esse BES, ele normalmente tem um BMS, que é o Battery Management System, que faz todo o gerenciamento das baterias, tá? E um PCS, que é um inversor do sistema de armazenamento. Assim como o inversor do sistema solar fotovoltaico, né, esse sistema de armazenamento ele tem um inversor também que é chamado de PCS. Então, para a gente conseguir integrar esse sistema, a topologia do sistema de armazenamento ele precisa ser dessa forma. Tá? Ele precisa conter o BMS e o PCS, que a gente faz a comunicação com esses dois equipamentos do sistema de armazenamento. Tá? Então, dessa maneira que a gente comunica com eles. Ou pode ser uma topologia também, onde o sistema de armazenamento vai ter esse componente aqui que chama BCU, que é como se fosse uma central que comunica com esses dois componentes. E aí a gente pode comunicar com a BCU também. Tá? Então, é essa topologia aqui de sistema de armazenamento que a gente consegue comunicar. Tá? Então, é importante vocês terem esse entendimento quando estiverem fazendo um dimensionamento, né, levando alguma solução para o cliente de vocês. E nesse mesma documentação, onde a gente tem todos os modelos de inversores, que a gente já possui protocolo de comunicação com os inversores on-grid, né, dos fabricantes, a gente também tem todos os modelos e fabricantes de sistemas de armazenamento, PCS e BMS, que a gente já possui protocolo de comunicação também. Então, vocês conseguem se basear por essa documentação, né, quais são os temas de armazenamento que a gente já possui protocolo para vocês poderem implementar no projeto de vocês. Tá? Mas já tem bastante modelo aí que a gente já desenvolveu protocolos de comunicação. Tá? E aí, quais são os modos de operação que a gente consegue fazer, né, numa planta que ela vai envolver um sistema de armazenamento, né, um banco de bateria, com um sistema solar fotovoltaico, com um gerador a diesel. Todo tipo de modo de operação e de solução de controle que é possível fazer no mercado hoje, a DEIF ela consegue fazer. Então, por exemplo, Rodrigo, eu quero usar um sistema de armazenamento em um cliente onde ele tem lá uma demanda contratada de 300 kVA, só que em algum determinado momento do dia ele ultrapassa essa demanda, ele vai para 500 kVA e eu quero usar um banco de baterias para complementar essa demanda, ao invés de usar um gerador a diesel. A gente consegue fazer esse tipo de controle. Eu quero usar só como backup, né? Falhou a energia da concessionária, eu quero entrar com o meu sistema de armazenamento. A gente consegue fazer esse modo de operação também. Rodrigo, eu tenho uma planta que vou utilizar gerador a diesel, sistema de armazenamento e um sistema solar e é um sistema isolado. E eu quero ter uma máxima economia de diesel, né? O que é possível fazer, por exemplo? Tá? A gente pode priorizar banco de bateria com sistema solar fotovoltaico durante o dia. E aí, quando a bateria ela chegar na descarga máxima dela, 20%, por exemplo, isso tudo é parametrizável, né, no nosso controlador, a gente tira o banco de baterias, deixa ele carregando, chama o gerador a diesel, fica funcionando o gerador a diesel junto com o sistema solar fotovoltaico, tendo economia de diesel e carregando a bateria para quando chegar de noite, por exemplo, a bateria ela sumir sozinha e fazendo esse ciclo. Então, tudo isso a gente consegue parametrizar e controlar com os nossos controladores 100% de forma automática. Né? Então, o nosso controlador, ele é um produto que ele já é um software pronto para esse tipo de operação, para esse tipo de sistema. Né? Diferente de algumas outras soluções que tem no mercado, que precisa de uma engenharia, às vezes é um PLC, que precisa ser desenvolvido toda uma programação, o nosso software ele é todo baseado em parâmetros, né, que vocês vão entrar e ajustar esses parâmetros de acordo com as plantas de vocês, né, que é uma maneira mais fácil, né, de fazer essa implementação. Então, todo tipo de modo de operação que é possível fazer, né, a gente consegue fazer esse controle. O que normalmente vai dar uma limitação no projeto de vocês, que aí é um ponto de atenção, é normalmente o PCS, que é esse inversor do sistema de armazenamento. Porque, sim, para a gente conseguir fazer um modo de operação no PCS, ele tem que suportar esse modo de operação.
né? Então, esse é um detalhe, um ponto de atenção. Quando vocês estiverem fazendo algum levantamento, o que vai limitar o projeto de vocês, de fato, vai ser o PCS. Tem vários tipos e modelos de PCS no mercado hoje em dia, então vai depender do tipo de aplicação que vocês desejam fazer. Tá bom? Mas a gente consegue praticamente hoje fazer todos os modos de operação que existe no mercado. E todas essas Rodrigo, parametrizações. Oi, fica à vontade, Hans. né, você vai ajudar, né? Que se quando alguém tem uma questão, aí você tá ali para ajudar, né? Sim, sim. Nesse primeiro Exatamente. momento, pessoal, assim, nem fiquem tão preocupados em se ater a nome de controlador, a modelo de controlador, porque o meu papel, o nosso papel aqui na Dave, tá, é junto com vocês desenhar esse escopo. Então, assim, qualquer oportunidade que vocês tiverem, vocês podem trazer que a gente ajuda vocês a definirem qual vai ser o melhor escopo de solução para cada planta que vocês tiverem, né? Faz parte do nosso projeto especificar junto com vocês, né, essas aplicações. Então, fiquem tranquilos. Aqui é mais para que vocês entendam, né, as possibilidades que existem de ser feitas no mercado hoje em dia. Tá? E aí, para quem tiver Agora, curiosidade, o tempo está correndo, você estava querendo mostrar cases ainda, né? case, eu vou passar já para os cases aqui, tá, ô Hans? Que, só para mostrar para o pessoal algumas aplicações que já estão, né, implementadas no mercado hoje em dia, tá? Só para vocês poderem visualizar aí o que é possível ser feito. Tá? Então, esse é um projeto, por exemplo, daquele escopo mais simples. Né? Esse aqui é um parque aquático, por exemplo, que ele, quando foi inaugurar, ele não tinha rede da concessionária e teve que colocar um gerador a diesel para tocar 100% do parque aquático. Esse gerador ele já foi controlador da DEIF. E aí o pessoal só instalou um sistema fotovoltaico, foram 3 inversores da Goodwill lá, né, PHB de 120 kW, e fizeram a integração, né, o paralelismo do gerador a diesel com o sistema solar fotovoltaico, e esse cliente ele economizava algo em torno de R$ 40.000 por mês, né, só com um controlador que inclusive já veio interno no gerador a diesel. O cliente nem precisou, né, comprar esse outro controlador, instalar um controlador externo, porque ele já veio no gerador a diesel, então ele só implementou, né, fez a configuração para fazer o paralelismo solar e estava economizando seus R$ 40.000. Hoje ele já recebeu rede, ele já tem rede da concessionária lá, e hoje a gente faz o paralelismo com o gerador na falta de energia na rede. Né? Então, quando a energia da rede ela falha, né, e ele precisa acionar o gerador a diesel, a gente consegue manter o sistema solar fotovoltaico ali durante o dia, né, funcionando com o gerador a diesel. Tá bom? Esse outro sistema aqui também, que é um sistema da aplicação mais simples, que é com um gerador, um projeto lá no supermercado Amantino, tá? Que foi um sistema legal também com inversores da WEG lá, né? 4 inversores da WEG. Nesse caso aqui, o cliente, o que ele preferiu fazer? Não era controlador da DEIF, né, nesse gerador, ele preferiu tirar o controlador que estava no gerador a diesel e colocar o próprio controlador dentro do gerador, ao invés de instalar um painel externo. Mas ele poderia instalar um painel externo sem mexer nada nesse gerador a diesel aqui. E hoje ele faz, né, o paralelismo do sistema solar fotovoltaico junto com o gerador a diesel na falha da rede lá, né, só com apenas um controlador. Então, um sisteminha bem bacana. Outro sistema também, tá? Nesse caso aqui já é um sistema um pouquinho mais complexo, né? Ele tem solar, rede, um gerador de emergência, né? Então ele colocou um painel externo, né, com um controlador. Nesse caso a gente fornece esse supervisório também. Acredito que está dando para ver aqui que a gente consegue desenhar toda a planta do cliente, o diagrama unifilar, deixar comandos no local de desligamento e ligamento dos geradores a diesel, do sistema solar fotovoltaico, né, para fazer esse controle e o operador ter esse monitoramento no local e comandos no local. Né? Então, lá era um gerador a diesel de 460 kVA, 2 inversores da SMA de 50 kW, né, que a gente utiliza, né, para fazer o paralelismo aí com o solar e o gerador a diesel para economia de diesel na falha de energia na rede. Né? Então a gente tem bastante projeto, às vezes até projetos que no primeiro momento vai parecer que é um projeto de escopo mais complexo, mas como a gente auxilia vocês, a gente consegue transformar em uma solução mais simples, como foi o caso, por exemplo, aqui desse aviário. Né? Qual que foi a ideia desse projeto lá? Ele tinha vários complexos de granja, né, cada uma com a sua carga, com o seu gerador a diesel, e a gente orientou o integrador para instalar como se fossem vários sistemas solares independentes, um independente para cada complexo desse. E ao invés de fazer um sistema em conjunto, como se fosse uma planta só, a gente só colocou um painelzinho montado,
né, já com esse controlador nosso instalado em cada complexo aqui das granjas, né, para garantir que no momento de falha de energia da rede, ele mantesse o solar fotovoltaico funcionando junto com o gerador para ter essa economia de diesel lá. É final de linha, zona rural, então lá ele tinha muita queda de energia, né, e aí resolveu esse problema dele lá de consumo de diesel, né, absurdo. Né, então foi um projetinho bem bacana. Esse outro projeto também, que é um projeto bem interessante, hoje é o maior projeto industrial híbrido do Brasil, tá? Que é da São Salvador Alimentos, que é lá em Goiás, é um frigorífico. E aí, qual que foi a ideia desse projeto? Esse cliente ele já tem rede da concessionária, ele tem 4 mega de rede da concessionária lá, ele tinha uma média de abatimento de frangos lá, algo em torno de 80 mil frangos dia e passou para algo em torno de 240 mil frangos dia. Então, assim, praticamente triplicou lá a demanda dele e a concessionária passou um prazo de 5 a 10 anos para poder levar mais energia para ele, então não tinha como ele ficar esperando, né, a concessionária entregar mais energia, e eles instalaram outras fontes de energia para suprir essa demanda dele. E aí, o que eles fizeram lá? Instalaram 15 mega de gerador a diesel, foram 24 geradores a diesel de 625 kVA e praticamente aí 6 mega de solar para fazer o paralelismo com o diesel. Então, o que a gente consegue fazer de fato lá com o nosso controlador? Durante o dia, priorizar as fontes de energia que é mais barata. Então, durante o dia, a gente prioriza rede da concessionária junto com o sistema solar fotovoltaico, atendendo às cargas. Quando essas duas fontes de rede elas não são suficientes, a gente vai chamando os geradores a diesel. Então, ele não precisa ficar lá com todos os geradores a diesel funcionando 24 horas, porque a gente está fazendo o gerenciamento do sistema dele como um todo e vai acionando os geradores a diesel de acordo com a demanda dele e vai aumentando. Né? E ele tem uma economia absurda de diesel lá com a implementação desse projeto. Né? Inclusive, ele tem monitoramento remoto. Tá? Vocês conseguem extrair dados dos nossos controladores e jogar para uma plataforma online. Se o cliente ele já tiver um sistema SCADA, por exemplo, né, o nosso mapa Modbus dos controladores são todos liberados, então consegue jogar esses dados para um monitoramento e o cliente, né, fazer o acompanhamento, inclusive do diesel, de consumo de diesel, de importação, exportação da rede da concessionária. Então dá para fazer bastante coisa legal aí. Né? Então esse projeto é um projeto que foi bem interessante, um projeto de um escopo bem maior. Né? Lá foram 16 investidores da Sungrow. Né? Esse outro projeto, que é um frigorífico também, né, que é um caso que o Hans chegou a comentar, né, Hans, que lá é final de linha também e a concessionária não atende a demanda 100%, né, que é um frigorífico também de suíno lá. Tá? Então, lá, mesma ideia do projeto. Ele tem 1 mega de rede da concessionária, não atende 100%, cai a rede do concessionário o tempo todo, então ele precisa dos geradores a diesel lá para complementar essa demanda dele, e, na verdade, até para suprir essa falta de energia da rede. Né? E aí o pessoal fez a instalação de 2 megas de sistema solar fotovoltaico, né, para fazer esse paralelismo com os geradores a diesel. Resumo da obra, esse cliente ele está economizando algo em torno de 100 mil litros de diesel por mês lá nessa planta dele. Então, uma economia algo em torno de 600, 700 mil reais de economia de diesel por mês. Né? Então, um projeto bem bacana aí também, com um escopo bem interessante. Né? Esse daqui é uma demanda que vem crescendo bastante, que é para esses sistemas isolados, né, onde o cliente, ele, inclusive, não tem rede da concessionária. Isso aqui é no oeste da Bahia, né, que foi um sistema 100% isolado, que é um produtor de soja, que ele atendia com 6 geradores a diesel lá, 100% a planta dele, que era pivô de irrigação lá, então ele utilizava só gerador a diesel, tinha um consumo absurdo de diesel lá. O pessoal ofereceu para ele lá 1 mega de energia solar, né, um sistema de 1 mega, para fazer o paralelismo com esses geradores, para a economia do diesel. Tá? E esse cliente passou para a gente, né, que ele está economizando por safra algo em torno de 2,5 milhões de reais lá por safra. Né? Então, assim, uma economia bem interessante e é um sistema que não foge do escopo que vocês já estão acostumados, porque são todos com inversores on-grid aí, convencionais. Né? Nesse caso, como já eram geradores existentes, né, ele precisou retirar os controladores que estavam nos geradores e colocar os controladores DAFE lá, né, e a gente forneceu um painelzinho montado com o supervisório, mostrando toda a planta dele, né, junto com o controlador do sistema solar fotovoltaico para fazer essa integração com os geradores a diesel. Então, um sisteminha bem bacana também, né, um sisteminha grande. Esse é o silo que eu comentei com vocês, né, um sistema de um escopo menor, né, mas que ainda assim tem uma economia muito impactante,
que é um gerador a diesel de 500 kVA, né, e o pessoal instalou 3 frônios, né, de 100 kW lá para fazer essa integração com o gerador a diesel. Esse cliente estava economizando algo em torno de R$ 58.000 por mês lá de diesel, né, colocando apenas um controlador externo lá, né, um painelzinho montado externo a esse gerador a diesel para fazer essa integração. Tá? Então, um sistema muito bacana. A gente tem vários, né, projetos aqui já implementados, né, isolados, né, em algumas ilhas, né, onde era atendido só com gerador a diesel, que são sistemas isolados, e a gente consegue fazer, inclusive, projetos de escopos maiores, né, que esse é um projeto lá na cidade do Oiapoque, que é uma cidade lá na floresta amazônica, que é atendida só com gerador a diesel, né, 24 mil habitantes nessa cidade lá, e aí foi instalado, né, um sistema solar fotovoltaico para fazer o paralelismo com esses geradores a diesel, né, são mais de 20 geradores a diesel lá, né, que atende essa cidade, para essa economia de diesel. Né? Só para vocês terem uma ideia, né, esse sistema ele foi implementado lá em 2017, o que tinha de tecnologia na época lá de inversor solar era inversor trifásico de 25 kW. Então foi usado 130 inversores para fazer essa planta lá, né? Então, assim, uma planta de uma complexidade maior, mas que já está funcionando há mais de 7 anos lá, sem muito problemas. Né? Então, assim, não é algo novo, igual eu comentei com vocês, mas ainda são poucas empresas que estão, né, explorando esse nicho de mercado. Tá? Então, dependente do tamanho de escopo de solução que vocês têm, a gente consegue atender. Né? A gente tem alguns projetos também com sistema de armazenamento. Esse aqui é um projeto lá em Suriname, que é uma ilha remota também, um vilarejo que não tinha energia nenhuma lá, não tinha rede da concessionária, não tinha nem gerador a diesel nem nada. E aí foi implementado lá um gerador a diesel de 168 kW, 7 grovados de 25 kW e um sistema de armazenamento, né, de 250 kW lá, tudo para a economia de diesel. Então, vocês podem reparar que, normalmente, todos esses projetos híbridos, eles sempre vai ter o gerador a diesel, que hoje é uma das fontes mais confiáveis quando você precisa de garantia de fornecimento de energia, mas o que viabiliza os projetos híbridos são justamente o sistema solar fotovoltaico, que é o que vai fechar a conta para ter economia de diesel. Né? Então, sempre vai ter ali o sistema solar e essa crescente agora com o sistema de armazenamento também das baterias, para a economia de diesel. E aí, qual que foi a ideia desse projeto lá? Né, foi justamente priorizar durante o dia o sistema de baterias junto com o solar durante o dia, atendendo às cargas. Quando a bateria ela chegava aos seus 30% de carga máxima, a gente tira a bateria, chama o gerador a diesel, fica gerador a diesel com o sistema solar fotovoltaico atendendo às cargas e carregando a bateria, para quando chegar de noite a bateria ela terminar de assumir sozinha ali até os seus 30% de descarte também, e vai fazendo esse ciclo 100% automático, né? Não precisa ter nenhum operador lá mexendo nesse modo. Tá? E a gente tem alguns outros Esse é um projetos também. ponto que eu vou reforçar aqui daqui a pouco também. Legal, legal, legal. E assim, a gente tem outros sistemas de armazenamento também, né, que é lá em Tabatinga, no Amazonas, né, que é 18 mega de geradores Rodrigo, a diesel. Rodrigo, É, de repente você foca num que é bem importante agora, porque são muitos casos, é super mu- interessante. esse aqui é o último, esse aqui é o último, tá? Já Então, vou tá bom. passar a bola para você, tá? Que esses dois casos aqui, que são sistemas de armazenamento, né, lá em Tabatinga, na Amazonas, que são 18 mega de gerador a diesel e 1 mega de sistema de armazenamento, e esse aqui também lá na Amazônia, de Benjamin Constante, 10 mega de sistema de gerador a diesel e 1 mega de sistema de armazenamento. Então, assim, só para mostrar para vocês que, apesar de estar popularizando agora, né, Hans, a gente já faz isso já há um bom tempo, e aí a gente consegue auxiliar vocês aí para a gente poder fazer esse, independente do escopo de solução, a gente consegue atender com vocês, tá bom? Esse foi o último, tá? Pode passar a bola aí para você. Obrigado aí. É, a gente se empolga, até Ah, vendo sim. você, a gente sempre empolga com as soluções, porque abre um novo horizonte, né? Porque é coisa que a gente não estava vendo ainda, e essa viabilidade de sistemas fora da rede, ou onde a rede não chega direito, isso é uma novidade, né? Colocar um frigorífico no campo, onde É, mal existe alguma E rede, sim, essa é teve um a novidade. barateamento muito grande, né, do sistema de armazenamento. Então, assim, principalmente para esses sistemas isolados, a conta ela já está fechando, né? Você que já faz essas análises aí, né? Vocês já conseguem ter essa noção que a conta ela vem para
para fechar mesmo, o armazenamento ele vai tomar conta, né? Principalmente dessas plantas que precisam hibridizar com gerador a diesel, né? Ou para usar em horário de ponta, né? Por exemplo. E eu vou mostrar agora como simular isso para você chegar na solução que você vai propor ao seu cliente. Então, isso Pô, aqui é legal. uma das funcionalidades dentro do software PVSonic, que eu já falei antes. Eu fiz aqui um case hipotético, não é um case do Rodrigo, que seria até interessante a gente montar um case desse tipo. Então, o PVSol, ele permite fazer essa combinação entre gerador, sistema fotovoltaico e sistema de armazenamento. O que é importante? Super importante é você modelar a curva de carga. Tem várias opções de fazer isso. Você pode modelar em valores medidos, né? Você pode importar uma curva de carga que você pegou no próprio cliente, se ele existe já, né? Se ele não existe ainda, então, claro, você não vai ter essa oportunidade, mas, por exemplo, aquele aviário, né, que vai aumentar, aí você pode pegar a curva de carga que tem agora e você triplica, né? Pronto, porque ele provavelmente vai ter a mesma característica de curva de carga que ele já tem hoje. Você pode pegar curvas de carga típicas que o software tem para muitas concessionárias do Brasil, são 450 curvas de carga que a gente importou para mais do que 50 concessionárias, então tem a industrial, tarifa 3 a 4, tem o residencial, são curvas de carga que as próprias concessionárias elaboraram, ou então você define por consumidor, que é o típico do off-grid, né? Você define em que momento do dia o aparelho está funcionando, aqui consumidor individual, né? Lâmpada, qual horário que você acende lâmpada, geladeira, quantas horas por dia ela funciona. Então tem características diferentes para diferentes tipos de cargas. Isso é super importante porque faz toda a diferença, né, na modelagem do sistema, né? Porque se a carga funciona de dia, ela é atendida pelo sistema fotovoltaico. Se ela funciona à noite, tem que ser a bateria ou então gerador. Em seguida, você define o sistema fotovoltaico, ponto de partida para a sua simulação, os módulos, os inversores, faz uma configuração, isso é bem simples, né, porque isso segue as on-grid. O gerador tem que ser definido, qual o gerador que você vai propor a utilizar, né, potência dele, a corrente de saída, e o software te ajuda aqui com as informações da carga para você pegar um gerador que realmente tem a ver, né? Não adianta você querer segurar a carga de, sei lá, 50 kVA com um gerador de 20 kVA. Então, realmente tem que ter isso em mente, o software te ajuda. O PVSol, ele permite configurar aquilo que o Rodrigo falou, né? Você configurar o gerador a entrar quando as baterias estão baixas. Por exemplo, de dia você entra mais tarde com o gerador, somente quando a bateria chega a 30%, e aí o gerador trabalha até chegar a 60% da carga da bateria. Mas à noite, você entra com o gerador já quando a bateria chega a 40%. E ele trabalha até 70%. Então, você consegue simular essas opções que você depois coloca dentro do controlador. Dentro do software, você consegue testar as variantes. O que é melhor? Qual o limite que eu preciso? Onde que eu posso melhorar, otimizar o meu sistema? Você pode também simular de ligar o gerador quando você tem uma certa carga. Isso é típico quando você fala de um hotel, uma pousada, né? O sistema de baterias não vai atender todos os chuveiros elétricos ao mesmo tempo, os ar-condicionado. Então, quando a carga passa de uma certa potência, o, o gerador entra e quando sai dessa potência, o gerador desliga de novo. Então, é tudo uma questão de controle e de antecipação aqui no software, de antecipação do funcionamento futuro.
O sistema de armazenamento tem que ser definido aqui, quais são os inversores, quais são as baterias, e o software novamente ajuda aqui, porque ele te informa qual a potência do sistema de armazenamento em relação à potência da carga, da curva de carga que você criou antes, e qual o tempo de autonomia em relação à carga que você definiu. Então, o próprio software te dá um espelho aqui, ó. Você tem pouca bateria, você não chega à autonomia de um dia só. Aqui, a autonomia de um dia, tudo bem, mas você vai ter que entrar com o gerador mais vezes, né? Se você tem mais autonomia, você precisa menos gerador para chegar para dar carga aos seus aparelhos, ao seu funcionamento. Vou pular um pouco. Parte financeira, tem que definir quanto custam os módulos, os inversores, as baterias, os geradores e o combustível. Porque a grande questão do cliente é quanto que custa isso para ele. E aqui tem dados que não aparecem no sistema fotovoltaico, porque são dados da combinação com a fonte de um gerador. Custo de combustível por ano, aqui nesse caso, R$ 9.800 por ano. Custo de investimento, 258 mil reais, e custo por quilowatt-hora, 76 centavos por quilowatt-hora. Então, um valor bem razoável, abaixo do valor de muitas concessionárias. Aqui atrás, qual a fração solar? Qual parcela do consumo é atendida pelo sistema fotovoltaico? 87%. Isso aparece aqui mês a mês, ou então aqui nesse gráfico aqui está para ver muito bem, né? Praticamente a metade da energia consumida é atendida pelo sistema fotovoltaico, mais do que a metade é atendida pelas baterias, e essa fatiazinha pequenininha é atendida pelo gerador adicional. Então aqui ó, o atendimento já é muito bom. Eu posso ver outros gráficos, por exemplo, aqui o Carpet Plot é bem interessante nesse sentido. Aqui o uso do gerador, aqui, energia do gerador adicional. O Carpet Plot, ele mostra todos os dias do ano e todas as horas do dia. E a cor mostra a potência do gerador. Então, o software ele simulou com dados climáticos reais o ano inteiro. No software, né, o gerador é ligado quando a carga da bateria cai abaixo de 30% de dia ou de 40% à noite, da forma que eu defini nesse passo aqui, no gerador. E ele me mostra em que horário o gerador entra e com qual potência ele entra. Então, a gente vê que de dia ele não entra, praticamente tem aqui no inverno uns poucos dias, deve ser vários dias de chuva, então nesse dia aqui já não consegue mais atender por bateria. De madrugada, ele entra em mais dias aqui, né, quando a bateria realmente já está ficando mais fraca, e à noite, de vez em quando, né? Então, uma questão que você pode ver, e a partir disso você consegue mexer nos parâmetros, você consegue mexer aqui no funcionamento do gerador, você consegue mexer nas baterias e depois você volta com a nova variante, você analisa qual o custo de energia, qual o funcionamento do gerador. Então, tem várias questões que você analisa simulando variante. Esse é o objetivo do software. Você simula antes de fazer a proposta. E eu vou mostrar isso aqui no slide. Vou voltar aqui para o slide agora. Cadê o meu slide? Então, isso aqui mostrei para vocês. Então, a grande questão é como encontrar a melhor solução. E a gente precisa olhar para as características de cada fonte.
Primeiro, características técnicas. Qual a confiabilidade de cada fonte? Né? A energia só oscila durante o dia, de um dia para o outro. O gerador sempre está disponível. A fonte hídrica, ela oscila ao longo do ano. Tem estação seca, tem estação molhada. Redundância entre as fontes. Condições não controláveis, então irradiância é alguma coisa que a gente não consegue controlar. E os dados climáticos na simulação, elas realmente trazem essa realidade para o nosso modelo. A faixa de potência, né, o gerador ele tem uma potência mínima para ele poder funcionar. Ele não pode trabalhar só um pouquinho. Então, nesse caso, o sistema fotovoltaico de repente precisa reduzir a sua potência. O sistema fotovoltaico pode trabalhar da potência zero até a potência que é fornecida pela irradiância. Completamente diferente do gerador a combustível. Autonomia e também o tempo de reação, né? Se tem uma queda na irradiância, se tem uma carga adicional entrando, qual o tempo de reação que eu preciso para poder atender essa carga? E junto eu tenho características econômicas. O investimento e operação e manutenção não são opostos. CAPEX, OPEX. O sistema fotovoltaico tem um investimento alto, tem um OPEX, a operação e manutenção super baixo. No gerador é o inverso, a operação e manutenção é bem caro em relação ao investimento quando eu falo de potências mais altas. A taxa interna de retorno é o indicador para o investidor, se vale a pena, se não vale a pena fazer essa solução. Vida útil, tem impacto, o custo de falha do sistema, né? Qual o prejuízo que eu tenho quando eu tenho algum problema aqui acontecendo? Imagina, né, num off-grid, se você tem um sítio no off-grid, se tem uma falha no sistema, você está sem luz. Paciência, no seu sítio, bom, você acende uma vela ou você simplesmente vai embora. Mas no frigorífico, se cair o sistema, tudo descongela. O prejuízo é muito grande. Será que você tem a opção de uma operação reduzida? Falando do sítio, né? Se tem uma semana de chuva, na previsão, você pode reduzir o seu consumo elétrico por conta própria. Provavelmente você vai fazer isso, porque você já sabe que as baterias não vão atender a semana inteira, ou você vai embora. Numa indústria, será que eu consigo deixar algumas cargas desligadas por algum tempo, se tiver um problema? Então, eu tenho aqui uma série de parâmetros que eu posso modelar, que eu preciso modelar, porque não existe a melhor solução para um cliente. Um cliente vai querer mais CAPEX, vai querer menos OPEX, outro cliente vai querer forçar a confiabilidade, mesmo que custe mais caro, mesmo que a taxa interna de retorno seja seja pior. Então, o que é a nossa tarefa de integrador? A nossa tarefa é fazer a variante, modelar várias opções, calcular isso no software, colocar na mesa. Ó, opção A, tanto de investimento, tanto de operação, taxa interna de retorno X. Opção B, menos investimento, mais custo de operação, taxa interna de retorno é diferente. Qual a sua preferência? Aí o cliente vai decidir. O cliente, junto com você, vai discutir A, B, C, o que é mais interessante. E com isso, você consegue modelar o sistema que atende ao cliente na situação que ele se encontra, situação técnica e econômica. Certo? Então, é muito importante ter essa visão completa, não somente o olhar técnico. Bem, agora eu vou chegar aqui ao final. O tema que a gente está discutindo faz parte do curso de sistemas híbridos e a gente vai ter mais uma turma semana que vem. O curso de sistemas híbridos é muito abrangente. A gente colocou como título 10 modalidades. A gente fala sobre conceitos, tecnologia
e a gente entrega a planilha de dimensionamento e retorno que a gente executa durante o curso. Mas, na verdade, são mais do que 10 modalidades. Nós temos 3 grupos. O grupo de gerenciamento de energia, onde eu quero, basicamente, reduzir o custo com energia. Temos zero grid, autoconsumo, peak shaving, etc. Temos on-grid com backup solar, onde falamos de segurança energética. Segurança energética sempre tem o viés de viabilidade também. Não adianta querer fazer um backup solar que depois não se paga, porque ninguém tem como investir pelas baterias. Então, a gente tem que olhar sempre os lados técnicos e o lado financeiro. E tem um grupo de off-grid, com inversor híbrido, com micro-rede, que é aquele caso que a gente está discutindo hoje. Então, a gente realmente abre a caixa toda que nós temos hoje disponível, falando sobre sistemas híbridos, com baterias, com geradores, com rede, sem baterias, dependendo do objetivo do cliente. Então, é muito abrangente. A discussão é super rica, porque quem participa já sabe muito sobre sistemas fotovoltaicos. E convido vocês a participar desse curso. Vai ser segunda, terça, quarta à noite, com aulas gravadas. Se tiver algum imprevisto, você vai poder assistir depois. A gente convida especialistas, né? O Rodrigo participou da última vez, semana que vem ele não vai estar disponível, ele vai estar num evento agroindustrial, exatamente isso. AgriShow. AgriShow. E o link para a inscrição é híbridos com i sem acento.solarize.com.br. Entra lá ou fala com a gente, né? Nós estamos disponíveis para atender você, para entender melhor o curso, para ajudar nessa decisão. E com isso, vamos abrir aqui a discussão. Já agradeço pela atenção de vocês, está todo mundo aqui junto ainda, mais do que uma hora, maravilha. Então, tem uma pergunta aqui, Luiz, por favor informar como funciona o controlador em situações transitórias, com curto-circuito na rede, subtensões, falha em algumas das fontes. Rodrigo. Legal. Essa parte de proteções ela é muito importante. Normalmente é a parte crítica da planta. O nosso controlador, Luiz, o pessoal está escutando aí, ele já tem várias funções de proteção, tá? Então ele atende a várias ANSIs de proteção e algumas delas, por exemplo, são parametrizáveis. Então, por exemplo, no caso de uma subtensão, né, o nosso controlador ele está monitorando a qualidade de energia da rede. Né, e você pode parametrizar, se a rede da concessionária, por exemplo, ela ficar com subtensão durante 10 segundos, você pode considerar isso uma falha e colocar alguma parametrização de alguma ação no controlador. Eu quero tripar o disjuntor, quero dar um shutdown no sistema, né? Então isso é configurável, você consegue fazer. Né? No caso de um curto-circuito, por exemplo, o nosso controlador você consegue controlar os disjuntores, mandar a abertura de fechamento e de abertura para os disjuntores, desde que eles sejam motorizados, e mandar trip também. Tá? Então, se você sentir esse controlador, ele está monitorando o equipamento, se houver um curto-circuito, ele pode, né, algum alarme no controlador relacionado ao curto-circuito, ele pode tripar o disjuntor ou mandar um sinal de shutdown, por exemplo, para o equipamento, tá? Para o sistema solar, por exemplo, né? Ele pode mandar um shutdown para o sistema solar fotovoltaico. Tá? Então, o nosso controlador ele atende a várias ANSIs ali, tem várias proteções, tá bom? Normalmente é feito dessa forma. Maravilha, obrigado, Rodrigo. Paulo Fruzes, né, parceirão nosso, dinossauro da energia solar, adorou a solução para irrigação Opa, por pivô. posso falar um pouquinho? Pode falar, claro, abrir o microfone agora. Então tá bom, já que eu estou por aqui, achei interessante, viu, Rodrigo? Quando eu estava na Schneider há mais de 10 anos atrás, eu já apresentava essa solução de vocês nos cursos que eu dava, só que porque vocês tinham uma parceria com a Schneider na França, né, dos controladores e tudo, mas nunca consegui emplacar nenhum sistema aqui no Brasil na época, né?
Aí quando eu saí em 2015, o Emanuel que ficou lá implantou com vocês o sistema do Oiapoque, né? E eu lembro que eu fiquei com uma Legal. baita inveja desse sistema, tá? Então eu achei muito legal essa Depois a gente apresentação. combina lá de visitar. Opa, legal. E nos cursos de bombeamento solar que a gente dá, sempre aparece o pessoal perguntando de solução de pivô, tá? E achei muito legal essa solução que vocês têm e vou começar a apresentar essa solução de pivô com os controladores da DEIF daqui para frente no nosso curso de bombeamento, tá? Legal, Porque Paulo. a gente não tinha solução para passar, por ser sistemas muito grandes, as bombas solares não atendem essa demanda e ficava bem complicado. Então, bacana, gostei, vou passar a apresentar essa solução. Legal. Até para pivô, Paulo, até só para complementar, acaba que não dá tempo da gente falar tudo, né? Mas a gente tem uma solução que é legal também, cara, que dá para fazer controlador e você pode levar isso. E a gente consegue monitorar, cara, e fazer uma previsão de carga desse acionamento das bombas. Tá? Então, por exemplo, você consegue conectar os status no nosso controlador e a gente monitora a bomba para você diminuir a reserva girante do gerador. Então, por exemplo, acionou a bomba, e às vezes você vai estar com o gerador a diesel desligado, então ao invés de acionar a bomba, a gente lê o status, vê que a bomba ela vai acionar, chama o gerador, espera o gerador sincronizar para depois acionar a bomba, para o cliente ele não ficar com todos os geradores a diesel lá rodando. Então a gente consegue fazer essa previsão de carga também com os controladores, para essa aplicação específica de pivô de irrigação. Tá? Então dá para fazer umas coisas bem legais aí para pivô. Tá? Depois se quiser me chamar, a gente bate um papo. Ah, ok, vamos sim conversar. Valeu. Beleza, obrigado, Paulo. Ok. Maravilha, pô. Então, fechando ponte aí. É Muito muito bom. bom. Luiz, você perguntou sobre como fazer análise do payback para o cliente. Então, esse é o resultado do PVSol. Vou abrir de novo aqui. É, deixa eu abrir aqui. O PVSol, ele mostra que cada quilowatt-hora vai custar 76 centavos. Essa é a base para o cliente dizer, 76 centavos paga o benefício que tem com essa energia ou não. Então, essa que é a base. O cliente mesmo, ele vai correlacionar o custo da energia com a operação dele. Ele vai colocar isso na planilha dele. Então, isso é a base para ele. Por isso que você faz a simulação no software e você vai mexendo, né? Você vai fazendo variante, você vai aumentar o sistema fotovoltaico ou reduzir as baterias ou mudar os parâmetros do gerador para melhorar aqui o custo de energia. E quanto mais você melhora o custo de energia, mais viável vai ser o projeto para o cliente. Então, se você olha realmente para a taxa interna de retorno. Aqui tem uma análise financeira que é muito simples, porque, na verdade, a viabilidade financeira é calculada pelo próprio cliente na planilha do cliente. Normalmente, né, no sistema on-grid, você compara o custo da energia fotovoltaica com o custo da rede elétrica. E aqui, você compara o custo da energia gerada com o benefício que ela traz para o cliente, com a viabilidade da operação do cliente. Espero que tenha ficado claro. Aliás, se alguém quiser falar, permitir aqui, não só o Paulo Flores, se quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone. O Rodrigo tinha comentado antes, né, antes a gente abrir o webinar, que tem uma demanda justamente sobre essa questão do retorno de investimento. E é isso que a gente vai tratar no curso também. Então, vem para o curso, a gente vai falar sobre retorno de investimento sempre, porque não adianta você querer fazer um projeto milagroso e depois o cliente diz, não, espera aí, isso não se paga. Então, nesse momento, em geral, né, frequentemente tem que abrir mão de alguma coisa. Igual o sistema simples de sítio que todo mundo entende, né? Se você quer
uma semana inteira de autonomia no sítio, você vai ter que ter uma garagem de baterias. Aí todo mundo entende que não tem como, não tem dinheiro para isso, a não ser que você está realmente com uma reserva muito boa na sua conta. E se você não tiver esse dinheiro todo, você vai aceitar de em algum momento ou outro, talvez, reduzir o seu conforto, igual todo mundo faz, né? Se seu dinheiro está curto no final do mês, você não vai para o cinema. Paciência, a vida não é perfeita. E se você tem um recurso para tranquilo, você não está nem aí. Então, é aquilo que a gente faz no projeto todo dia, e nesse projeto híbrido também não é diferente. No PV-Sol, Hans, a gente consegue fazer uma análise, por exemplo, de economia de um sistema híbrido, por exemplo, que vai ser só diesel com um sistema solar, por exemplo, e ver a economia de diesel baseado no comportamento do consumo do cliente? Dá para fazer isso no PV-Sol? Sim, sim, sim. O que você pode fazer é, na verdade, se você coloca lá no PV-Sol vem sempre do sistema fotovoltaico, mas você pode simular um sistema, essa combinação com um sistema fotovoltaico de, sei lá, 2 quilowatts, que gera nada ao longo do ano, aí você vê qual o consumo de diesel que ele vai ter. Aí depois você coloca o sistema fotovoltaico real de, sei lá, 100 quilowatts Ah, entendi, e vê a entendi. redução. Então você pode Então, aproveitar. então dá para fazer. Ah, legal. Sim, ele não calcula somente o sistema de gerador, porque não Sim. é o objetivo dele, mas você faz um sistema fotovoltaico minúsculo e, em consequência, você vai ter tudo A atendido resposta, né? pelo gerador. Exatamente, Legal. Pô, legal. Bacana. exatamente. Então, agradecemos muito a atenção de vocês, praticamente todo mundo aqui. Muito obrigado pelo conhecimento do Rodrigo, super interessante, né? Muito conhecimento, muita prática, experiência. Estamos juntando tudo isso para melhorar o negócio para vocês, porque tem muita coisa pela frente, tem muita coisa se abrindo. Ninguém precisa ficar amarrado no on-grid residencial. Tem realmente novos mercados a cada ano se abrindo, né? Zero Grid, a gente falou em dezembro, Zero Grid é um mercado, junto com o Mercado Livre, que é super rico, é, né, todas as empresas do Grupo A estão migrando para o Mercado Livre e podem gerar energia solar junto à carga. A, o governo está planejando de abrir geral o Mercado Livre, né, a partir de 2027, todo mundo vai poder migrar para o Mercado Livre. Isso leva as empresas, as pessoas para o zero grid, a inversão de fluxo vai pegar mais, com certeza, né? Simplesmente porque as redes estão sobrecarregadas em algumas regiões. E em breve eu vou fazer um webinar contando experiências que a Alemanha está fazendo e contando soluções que a Alemanha está adotando nesse sentido. Na Alemanha, 80% das instalações residenciais hoje são híbridas. 80%. Então, o normal na Alemanha é ter bateria. Será que a gente vai chegar nisso também? Em quanto tempo? Na verdade, a pergunta é mais em quanto tempo a gente vai chegar nisso. Então, vamos olhando para frente, vamos abrindo novos mercados, novos nichos. Tem muita coisa para a gente fazer. Muito Legal. obrigado, boa Perfeito. Obrigado a todo noite. mundo. Compareceu, Hans. Obrigado mais uma vez pelo convite aí. E a gente fica como, né, sendo uma perna de apoio aí para os integradores, né? Que vocês precisarem da nossa ajuda aqui para poder especificar os projetos de vocês, podem contar com a gente, que esse é o nosso papel. Obrigadão, Hans, pelo convite aí. Até a próxima, né? Até a próxima. Vou mandar a gravação para vocês amanhã. Um abraço. Abraço.